Olá a todos, estou de volta. Demorei um pouco para fazer essa outra aula, mas aqui estou. Lembrando que nós estamos estudando a parte do ego. Na palestra passada, nós já estudamos a palestra da atividade e passividade, porque nós temos um ego, é um instrumento do nosso ser verdadeiro, do nosso eu verdadeiro. Só que na nossa evolução, nós ainda temos partes do nosso ego que já estão maduras. Aqui o nosso ego maduro, nosso ego saudável, e tem partes que ainda estão imaturas. Essa parte do ego maduro, ele já entendeu que ele é só um instrumento do eu superior, da nossa essência divina, e ele se entrega à sua vontade, mas a parte do nosso ego que ainda não aprendeu, ainda não amadureceu, acredita ser um ser separado, ele é manipulado pelo eu inferior. Então, nós já fizemos a palestra da atividade e passividade na aula passada, e hoje nós vamos fazer a palestra 132, que fala sobre a função do ego no desenvolvimento da consciência do ser. Então, vamos lá. Aqui. Então, a função do ego em relação ao eu real. E aqui eu já falo que a palavra eu real, ele quer dizer o eu verdadeiro, o eu superior. Em alguns momentos, a palavra eu real, ele vai incluir o nosso eu temporário, o nosso eu hoje, o nosso eu superior e nosso eu inferior. Mas nessa palestra, sempre que eu falar o eu real, eu estou querendo dizer sinônimo do eu superior. Então, nós temos o eu interior e o eu exterior. O eu interior, ele é o nosso eu verdadeiro, quem nós verdadeiramente somos. E o eu exterior é o nosso ego, é a forma com que o nosso eu verdadeiro se projeta no exterior. Então, o eu interior e outros sinônimos que podemos usar, e eu vou deixar sublinhado no decorrer de toda essa palestra, eu interior, eu verdadeiro, essência, eu divino, eu real. Sempre que eu estiver usando essas palavras, eu estou querendo dizer quem nós verdadeiramente somos, na nossa essência. Então, o eu interior é parte integral da natureza, é a vida, é a criação. E sempre que o homem funcionar a partir do seu eu interior, ele estará em verdade e estará em harmonia. Então, daqui nós podemos assumir que se nós não estamos em harmonia, nós não estamos em verdade, isso quer dizer que nós não estamos operando a partir do nosso eu verdadeiro, quem verdadeiramente somos. O que é o ego? O ego é a parte que pensa, age, discrimina e decide. Lembrando, ele é um instrumento muito importante, muito valioso, imprescindível, mas ele não é o nosso eu. Ele é apenas um instrumento. O ego é aquele nível que está mais acessível a vocês, aquele que vocês estão mais diretamente conscientes. E é por isso que muitas vezes nós confundimos o ego com a nossa própria essência, com quem nós verdadeiramente somos. É muito importante nós estarmos percebendo quando é o ego que está se manifestando como um instrumento de quem nós verdadeiramente somos, mesmo que esse ego muitas das vezes ainda não está maduro, porque entre o extremamente maduro e o extremamente imaturo há toda uma corrente de umas pinceladas de maturidade e imaturidade do ego. Tem muita parte do nosso ego que quer fazer o melhor e ainda não consegue, e tem aquele que ainda vai nos empurrando para a separatividade, para a negatividade, achando que desse jeito ele consegue se sobressair. Aliás, esta é a principal função do mal, achar que nós somos seres separados.
E se nós somos seres separados, nós temos que estar em completa competição com o outro. E aí eu preciso sempre ser mais que o outro, eu preciso fazer com que o outro seja menos do que eu. Esse é o princípio do mal. E o ego, ele acaba entrando nesse jogo, porque ele precisa sempre estar melhor do que os outros. Então, quando nós estamos nessa competitividade, já é um sinal claro de que nós não estamos operando a partir do nosso eu verdadeiro, e sim a partir do ego imaturo. Então, já que nós sabemos o que é o ego, qual é a função desse ego? A função, o que deveria ser a conquista do eu interior. Ele precisa ir tateando, descobrindo, trabalhando, até entrar em total contato com quem nós verdadeiramente somos. O papel do ego é ir amadurecendo a partir do momento em que ele entra em total conexão com a nossa essência. A pessoa cujo ego não cresceu o suficiente, cujo ego é fraco, é incapaz de dominar ou lidar com a vida. É importante essa frase porque muitas das vezes o ego ele também é mal compreendido. As pessoas acham que o ego é o vilão e aí querem se livrar do ego, não ter ego. E isso também não é uma verdade. Para sermos uma pessoa, um eu totalmente identificado com a nossa essência, nós precisamos sim de um ego forte, um ego estruturado. Não podemos ter um ego fraco, não podemos nos livrar do ego. Essa não é a verdade. Nós precisamos amadurecer este ego. Então, eu vou ler de novo. A pessoa cujo ego não cresceu o suficiente, cujo ego é fraco, é incapaz de dominar ou lidar com a vida. E aquele cujo ego cresceu e se acentuou demais, não consegue atingir o eu verdadeiro. Então, há um limite que a gente precisa fortalecer esse ego. Ele não pode ser fraco, frágil, destruído. Ele precisa ter um ego maduro, forte, mas se ele ficar hipertrofiado, achando que ele é mais do que a criatura, que é a nossa essência, também a gente não consegue entrar em contato com quem nós verdadeiramente somos, por isso não estaremos na verdade, não teremos uma vida harmônica. Então, os dois extremos prejudicam a busca de conexão com a essência, um ego muito fraco ou um ego super forte. Aquilo que vocês absorvem do exterior deve primeiramente passar pelas faculdades do ego. Então, imagine, nós temos a vida ao nosso redor, uma vida externa, e a gente precisa fazer com que ela introjete lá na nossa essência. Há uma camada entre esse ser externo e o nosso ser externo, que é o nosso ego. Então, tudo aquilo que a gente absorve do exterior passa pelo nosso ego. Vocês usam essas faculdades para afirmar verdades que mais tarde vivenciam em um nível mais profundo de consciência. Então, a gente precisa viver, o ego precisa sentir essas experiências externas para depois se entregar a um nível mais profundo. Aquilo que a gente entendeu num nível mais superficial, mais mental, de repente vai fazer sentido num nível mais profundo. Qualquer pessoa que se esforce para atingir o seu eu verdadeiro, pondo de lado o desenvolvimento do seu ego, atrasa a chegada ao seu objetivo. Vocês têm que atingir um certo estado e ficar integralmente naquele estado antes que ele possa ser abandonado para um estado além. Então, o que ele está querendo dizer nessas duas frases? Muitas das pessoas que seguem um caminho espiritual e têm um anseio muito grande de buscar e se conectar com a nossa essência, ela comete esse erro de achar que o ego é um vilão e tenta perceber que tudo que é o ego, deixa para lá, eu quero chegar logo na minha essência, quero chegar logo na minha essência. Então, eu vou ler essa primeira frase de novo. Qualquer pessoa que se esforce para atingir o seu eu verdadeiro, pondo de lado o desenvolvimento do seu ego, atrasa a chegada ao seu objetivo. Então, nós não podemos colocar de lado o desenvolvimento do ego. A gente precisa ter paciência e esperar esse ego ir amadurecendo. E ele tem um tempo, ele tem uma forma própria de amadurecer. Então, agora nós vamos para essa segunda frase. Vocês têm que atingir um certo estado e ficar integralmente naquele estado
antes que ele possa ser abandonado para um estado além. Porque nós, no nosso anseio de querermos a perfeição, a gente atropela as coisas e não aceita cada estágio da nossa maturidade. Antes de uma árvore dar sombras frondosas e frutos suculentos, ela é apenas um raminho que começa a ter uma folha, começa a ter outro, é um processo. Então, se a gente atropela isso, querendo, no primeiro momento, já sermos essa árvore frondosa e dando frutos, e a gente não aceita que nós ainda somos um raminho frágil, a gente vai atrasar o nosso processo. É como se a gente tivesse, teoricamente falando, esse ramo não deu certo, joga fora essa semente, planta outra semente, a gente vai estar sempre começando, plantando nova semente, porque acha que aquela semente não é boa o suficiente, porque ela não está dando frutos no momento em que eu quero. E isso já mostra que é um ego imaturo que está à frente da nossa evolução. Então, antes de conseguirmos estar num passo além, melhor, mais saudável, mais perfeito, mais vibrante, eu preciso aceitar o passo que eu estou. Ainda não é o melhor de mim, mas é aonde eu estou, é aonde eu vou sustentar, é aonde eu vou viver com todas as minhas forças, com toda a minha paciência, o meu desejo o meu anseio de ir para frente não pode me fazer ser apressado. E aí, a hora que eu percebo que naquele degrau onde eu estou, eu já aprendi tudo, eu já entendi tudo, eu já aceitei aquilo, todo o meu ser integral, eu estou pronta para dar um passo a mais, para ficar mais um tempo nesse passo antes de dar o próximo. Essa é uma importante lei espiritual, que não está muito clara para a humanidade, apesar de muitos ensinamentos da verdade. Ela é frequentemente subestimada pelos homens e até mesmo totalmente ignorada. Somente quando o ego é suficientemente desenvolvido se pode prescindir dele adequadamente. Então, o ego nunca vai deixar de existir, ele só vai ficar ali caso seja necessário, mas ele não vai deixar de existir. Muitos seres humanos não percebem que há alguma coisa além do ego. Agora nós vamos para um outro extremo, aqueles que acreditam que só o ego é o nosso eu verdadeiro. Sentem de alguma forma que precisam fortalecer esse ego, mas isso pode levar à criação de um ego hipertrofiado que dificulta o acesso ao eu interior. De uma forma ou de outra, quase toda a humanidade está um pouco presa nisso. Então, eu preciso sempre mostrar um ego muito mais forte, um ego que vai ser admirado pelos outros. A gente sente essa necessidade quando a gente percebe que tudo que a gente faz é para conseguir a admiração do outro. Mesmo que essa admiração, ela pode ter várias nuances, Ser admirada por ser uma pessoa muito boa, ser admirada por ser uma pessoa muito inteligente, ou até mesmo ser admirada por ser uma pessoa que causa medo nos outros. Mas em todos os lados nós podemos perceber que por trás disso há uma parte nossa querendo que os outros achem que nós somos os melhores. Então ali nós estamos hipertrofiando o nosso ego. Não podemos falar que uma pessoa tem um ego muito forte e outra um ego muito fraco, embora às vezes seja assim. Na maioria das vezes existe um desequilíbrio. Então, numa mesma pessoa, ela pode ter, em alguns momentos, um ego muito forte e, em outros momentos, um ego muito fraco. Em algumas áreas, essa pessoa pode ter um ego muito forte e essa mesma pessoa, em outras áreas, ter um ego muito fraco. Então, é um desequilíbrio. Onde fica muito forte num lado, é indício de que está muito fraco no outro. Desta forma, a natureza tenta restabelecer o equilíbrio. O superdesenvolvimento pode ser uma tentativa de endireitar o distúrbio que resulta de um ego muito fraco. Então, a nossa essência percebe que o ego está fraco, ela manda um sinal que precisa fortalecer, só que nós captamos esse sinal equivocadamente e a gente acha que precisa super fortalecer o ego em detrimento da nossa essência.
O eu interior sabe que o universo não tem limitações. De alguma forma, todos nós inconscientemente sabemos que existe um lugar, um momento onde não há limitações, onde tudo é alegria, onde tudo é abundância, onde tudo é harmonia. E a gente tenta traduzir isso antes da hora, agora ainda com os seres imperfeitos que somos, a gente já quer ter acesso a toda essa abundância sem prepararmos o nosso próprio terreno. Então, de alguma forma, a gente sabe que isso é possível e aí a gente distorce essa possibilidade. Então, eu vou ler de novo. Ó. O eu interior sabe que o universo não tem limitações, que na realidade final a perfeição absoluta existe, que uma expansão ilimitada de faculdades e forças no universo, bem como no indivíduo, torna essa perfeição possível. Só que aí o que acontece? Nós nascemos nessa encarnação ainda como um bebezinho. A criança, ao nascer, ainda não possui o ego. Então, de alguma forma, a criança, ela tem a sensação de que ela pode tudo. O ego ainda não a limitou, ainda não a aprisionou, ela sabe que pode. Só que aí, como ela não apresenta esse ego estruturado, sem o ego, o significado dessa mensagem, perfeição absoluta, ele fica distorcido. Então, nós, como seres imaturos que somos, quando estamos habitando um corpo de uma criança, de um bebê, de uma criança, a gente distorce essa verdade de que é possível uma perfeição absoluta e a gente acaba acreditando que é possível agora. Então, e embora a gente tenha crescido e hoje sejamos pessoas de 20 anos, 30 anos, 60, 70 anos, todos nós ainda temos essa criança mal resolvida dentro de nós, que acreditou que era possível ter essa perfeição absoluta agora e continua até hoje, com vários anos de vida, até hoje, tentando atingir essa perfeição absoluta sem fazer o nosso processo. Então, em cada um de vocês, há uma luta infantil por perfeição, onipotência, prazer supremo, onde não há carência nem frustração. No ego subdesenvolvido, esses desejos não são apenas ilusórios, mas também egoístas e destrutivos. Então, quando a gente ainda não desenvolveu o ego suficiente, não amadureceu ele suficiente e quer ter esse desejo de onipotência, de prazer supremo, esse desejo não é apenas uma ilusão, mas também passa a ser egoísta e destrutivo a partir do momento em que nós vamos crescendo, vamos fortalecendo o nosso ego, só que aí começa a ser um ego imaturo, e aí eu começo a exigir que toda essa abundância do universo seja dada na hora em que eu quero. Todos vocês precisam aceitar suas limitações antes de entender que há uma fonte ilimitada de poder à sua disposição. Então, essa é uma frase-chave. Nós temos, sim, acesso a toda essa abundância, mas antes de podermos acessar essa abundância, nós precisamos aceitar as nossas limitações. É necessário aceitar suas próprias imperfeições, bem como desta vida. Então, nós temos que aceitar as nossas próprias imperfeições, assim como aceitar as imperfeições desta vida. Isso quer dizer a imperfeição dos outros, porque a imperfeição dos outros e a imperfeição da vida, do clima, do tempo, do país, tudo isso faz parte das limitações que eu ainda estou precisando vivenciar para fortalecer, para desenvolver o meu ego e poder ter acesso à minha essência. Então, é necessário aceitar suas próprias imperfeições, bem como desta vida, antes que se possa vivenciar de fato a perfeição absoluta. Vocês precisam aprender a desapegar do desejo do prazer supremo e se satisfazer com um prazer limitado, sem perder de vista que o prazer absoluto é seu destino final. Essa é uma frase muito importante e ela pode ser distorcida. Então, eu quero ler novamente e fazer com que cada um de nós consiga amadurecer o que ela quer dizer. Vocês precisam aprender a desapegar do desejo. Isso não quer dizer abrir mão do desejo,
Porque nós vamos para uma defesa que é assim, eu não posso, então eu não quero mesmo, não é para mim. Muitas questões religiosas nasceram do assim, não deseje nada, não é para você, e isso não é verdade. O desejo, ele é saudável, a certeza de que nós vamos chegar aqui no final da frase, o prazer absoluto é seu destino final. A gente precisa entender, ter no nosso coração que nós merecemos sim, que existe todo mundo de abundância e alegria, mas ele ainda não é agora. Então a gente precisa desapegar do desejo. O que é desapegar? É não ficar louco agora. Quando você está apegado, precisa ser agora e desta maneira. A hora que você desapega, você não põe um tempo, você sabe, você já fica tranquilo porque você sabe que é seu e vai vir para você no momento certo. Então você não entra em desespero. E vai vir do jeito que é o melhor, porque às vezes a gente, na nossa imaturidade, a gente acredita e formula que tem que ser desta forma. E às vezes esta forma não é a melhor forma para a gente. Então o desapegar é você não pôr tempo e nem forma aos seus desejos, mas é você ter uma certeza de que o melhor vai chegar para você na hora certa. Então, vocês precisam aprender a desapegar do desejo, do prazer supremo e se satisfazer com um prazer limitado. Então, de novo, não vamos distorcer o que é um prazer limitado. Um prazer limitado não é um prazer de, é só isso que eu tenho. Não, eu ainda não tenho direito a toda aquela abundância, mas eu ainda tenho um prazer. Esse prazer que o que ele está dizendo aqui limitado, me é favorável, eu vou usufruir o máximo, eu vou ser grata a esse prazer que eu já sou, já sou merecedora de viver esse prazer. Ele não é todo um prazer abundante, mas é um prazer que pode me dar muita satisfação, muita alegria, muita força de viver e vai me dando forças para dar os passos seguintes. O ego saudável e forte conhece a realidade de ser e sabe que este estado ainda não é realizável por causa de obstruções existentes ao eu verdadeiro. Então, se essa alegria, abundância infinita ainda não é totalmente aberta para nós, é porque nós temos obstruções. E aí, se nós percebemos que ainda nós não temos toda essa gama de prazer infinito, é porque nós ainda temos algumas obstruções que precisamos trabalhar. O nosso foco, o nosso ego maduro precisa estar atento aonde estão as obstruções que o ego imaturo ainda tenta burlar o sistema, querendo o prazer supremo agora, sem precisar fazer a parte dele. E aqui nós terminamos a nossa apresentação. Espera aí. Voltei. Às vezes eu fico perdida aqui. Fiquei muito tempo sem fazer a aula, eu fico perdida. Então, aqui nós terminamos essa parte. Eu ainda quero trazer mais uma palestra. Daqui a mais ou menos um mês eu vou trazer mais uma palestra falando sobre a entrega, que é a forma em que esse ego maduro faz da parte dele, que é a parte ativa, a parte masculina da força, e aí ele entrega, ele põe em movimento as forças involuntárias, as forças intuitivas. Ele sai de cena para deixar uma inteligência maior tomar conta. Essa é a proposta do nosso próximo encontro. Então, aguardo vocês. Um beijo e até mais.